Que bom que vocês estão aqui. É bom louvar a Deus, né? É bom ser grato. Eu estava aqui lendo um texto bíblico do Paulo e estava observando que uma das características dos cristãos é a gratidão, é ser grato a Deus. Um cristão de verdade, um homem, uma mulher crístico, é uma pessoa feliz. Aquelas pessoas toda atribulada, angustiada, cheia de problemas, não tem? O crente luta, ele ainda não encontrou Cristo. Como, irmão Adilson? A pessoa está na igreja há 40 anos, serve a Jesus certinho, não serve a Jesus certinho. Quem segue a Jesus certinho tem paz. Quem segue a Jesus certinho não tem uma vida tribulosa. Não tem. Se tem uma vida tribulosa, alguma coisa está errada. Se tem uma vida em conflito constante, algo está fora do lugar. Precisa ser consertado. Porque o ser humano crístico é um ser humano como Jesus. Ele é parecido com Jesus, por isso é crístico. Crístico vem de ungido. Aquele que é o ungido, o Cristo. Que eu lamento as nossas traduções não ter feito a tradução da palavra Cristo. Que hoje há até quem pense que Jesus Cristo é sobrenome. Tem quem pense que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo é ungido. Jesus, o ungido. É isso que quer dizer Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Aquele que teve e tem a unção do Pai. Ser crístico é ter unção. É estar ungido. É estar embaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa embaixo da unção do Espírito Santo de Deus é uma pessoa ungida. Essa pessoa é forte. Quando eu falo forte, não é forte na sua carne, na sua musculatura, nos seus ossos, não. É forte em seu espírito, em sua alma, é forte em seu coração. Lembro-me que há uns anos atrás fui convidado para levar uma palavra aqui na cidade de Tijucas, na Igreja Assembleia de Deus. E a mensagem que me veio ao coração naquele dia foi sobre o seguinte tema: pessoas fortes de coração fraco e pessoas fracas de coração forte. A Bíblia apresenta várias destas pessoas. Um exemplo: Saul era um homem forte, rei de Israel. Do ombro para cima, ele era o mais alto de Israel. Homem valente, homem corajoso, mas de um coração fraco. Quando eu falo de um coração fraco, é de uma consciência deficiente, de uma psique tão fraquinha, que diante de ameaças, diante de algum conflito terrível na vida, se abatia. Veja que ele teve que arrumar uma mulher, e que por sinal, uma mulher pagã, que lhe fortalecesse os ânimos, e que tomava a frente nos negócios do reino, e quase que reinava, podemos dizer assim, no lugar dele, porque ele era de um coração, de uma psique fraca, de uma alma enfraquecida, de um espírito
espírito abatido. Era tão abatido de espírito que espíritos, você vai entender isso, que espíritos mais fortes se apossavam dele. Dele onde? Dentro dele. E o perturbavam. Espíritos ruins, espíritos terríveis, vinham e se apossavam dele. Davi alguma vez foi chamado para tocar harpa, entende? E Davi era um homem ungido por Deus, um moço ungido, que quando tocava a harpa, dedilhava a sua harpa, aqueles espíritos negativos, aqueles espíritos que você pode achar, aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos ruins, aquele pessimismo que estava em Saul, ia embora. Só no dedilhar da harpa de Davi. Davi, por outro lado, era um menino franzino. Ele foi ser forte depois. Era um pastor de ovelha, não tinha muita aparência no sentido, no aspecto físico, entende? Mas de uma conexão com Deus incrível, corajoso, forte, para frente, animado. Eu estou falando aqui de uma fase toda especial da vida de Davi. Eu estou falando da fase da pobreza, da miséria, do desprezo, do desencanto familiar, em que esse jovem teve que buscar energia no seu interior, em um encontro com Deus, que o tornou animado, poderoso, forte, apesar da sua condição franzina. Só para vocês terem aqui uma ideia do que estou falando. Saul forte, coração fraco. Davi pequeno, fraco diante do Saul, nesse comparativo, ok? De um coração forte. Davi, em nome de Deus, fez proezas. E quando eu digo que ele era franzininho e tal, em comparação a Saul, veja que o Saul, quando foi para ele enfrentar Golias, o Saul deu a sua armadura para vestir o Davi. Isso era uma honraria, dar a armadura do rei para vestir um jovem camponês. Acontece que o Davi não conseguia andar com aquela armadura, porque era pesada demais, travava tudo, era um monte de, vamos mostrar, um monte de lata velha em cima de um corpo de carne fraco. E o Davi diz, não dá, com isso aqui eu não vou conseguir nada. Só isso já me prende. Tem gente que quer ser rei e não sabe que tem muitas coisas no rei que prende a gente. Tem gente que quer crescer, tem que ser cabeça. Às vezes é bom sair lá do campo mesmo. O fato é que Davi, cheio de ânimo no seu coração e com fé em Deus, então com um coração forte. Vocês estão entendendo? O ilustrativo para coração. É claro que eu não estou falando desse coração aqui. Entendeu? É o ilustrativo, é a alegoria do coração. O que é o coração na Bíblia? É o âmago, o interior do ser, o seu verdadeiro eu. Ele estava fortalecido no seu eu, não é no seu ego. Ego elevado, Saul tinha. Eu divinizado, ungido, o Davi tinha. O ego não fortalece. Pelo contrário, segundo os escritos do sábio Salomão, o ego exaltado pode derrubar o homem, acaba com o homem, humilha o homem lá na frente. O eu, humilde, mas ungido, torna-se poderoso e pode levar o homem à ascensão do divino. Pode fazê-lo conectar com Deus e ninguém poderá destruí-lo. Então, um homem de coração fraco é arrasado diante de um homem de coração forte. Um homem aqui, um ser humano. Você está me entendendo?
é dentro dessa força interior, desse poder, dessa graça divina no coração de Davi, dessa confiança e fé que ele tinha em Deus, que ele ousou representar o exército, um homem para representar um exército, em uma batalha contra os filisteus. E esse homem ganha, traz uma grande vitória para uma nação, a nação de Israel, porque ele vence a batalha em nome do Senhor. Em nome do Senhor, ele sai vitorioso de uma batalha, cuja vitória não era para si mesmo, mas para todo o povo de Deus. Vocês sabem o que é isso? Um coração forte, um coração cheio de fé. Quando eu falo de um ser crístico, de uma pessoa crística, eu estou falando de um coração fortalecido, de um interior que não teme nem a morte, de uma condição interna de confiança, de fé e esperança, que estabelece uma condição de vida para o ser humano, que não tem nada que o preocupe, nada que o abale, nada que o derrote, nada que o destrua. Não. E alguns, segundo as Escrituras, nesta fé, nesta esperança, partiram para o outro lado, e diante de Deus não ficou esquecida a sua busca, de sorte que o seu testemunho ainda fala até os dias de hoje. Como escreve o escritor aos Hebreus, de alguns que pela fé tiveram esperança e confiança em Deus, e ainda depois de morto, a sua esperança e a sua fé fala diante de todos que confiam em Deus. Há um testemunho que fica, há uma glória que se estabelece, uma glória não para o nome de quem foi assim, mas uma glória para Deus, uma glória que resulta em louvores ao nome do Senhor. Dentre todos os homens de coração forte, de fé e convicção inabalável, dentre todos que a Bíblia cita, nesta noite eu quero falar do maior, aquele que não duvidou nem um dia, que não tropeçou em nenhum passo da sua vida, aquele cujo zelo e o cuidado para agradar a Deus era tão grande, tão extraordinário, que nem na sua boca não se achou engano, cujas mãos, quando se erguia, operava maravilhas, realizava coisas extraordinárias e glorificava o nome do Senhor. Seus pés, conforme a poesia do salmista, era como o latão polido, porque, como dizia o salmista, quão maravilhosos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que apregoam a paz. Este que eu quero falar nessa noite foi um divulgador da paz, um pacificador e um pregador de boas novas. Seu coração nunca questionou Deus. Pelo contrário, em todos os dias da sua vida, ele glorificou o nome de Deus. Ele bendisse a Deus, louvou a Deus, agradeceu a Deus e se submeteu a Deus. Você já sabe de que eu estou falando. Não poderia ter outro nome? O nosso amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso amado mestre, Jesus, o Cristo. Jesus, tá baixinho, Jesus, o Cristo. A Ele, para o Pai, através dele,
glórias e honras para todo o sempre. Bendito seja o seu nome. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele disse, já está o tema lá, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, disse, nós somos obrigados a escolher um tema, somos forçados, não obrigados, a escolher um tema por causa das redes sociais. Então eu sempre escolho um tema ali, no conjunto da obra sai o tema, ok? Mas o Diego, para divulgar lá, precisa do tema. Mas eu não me atenho a ele, né? Jesus, a revelação de Deus. Por que Jesus, a revelação de Deus? Porque segundo o texto de Paulo, principalmente o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a seguir, nós encontramos Paulo dizendo que nós recebemos Cristo. E como é que nós recebemos Cristo? Como é que a gente recebeu Cristo? Como nos encontramos com Cristo? De que maneira que passamos a participar da vida com Cristo? Você lembra? Como é que você recebeu Cristo? É importante nós termos consciência disso. Nós recebemos Cristo pela fé. Nosso contato com Cristo foi um contato de fé. Você não o encontrou aqui em Itajaí, numa esquina qualquer, ou numa praça, ou numa lanchonete, no shopping. Foi assim que você encontrou ele? Não. Nem na beira-mar, pescando, andando de barquinho. Não. Você não o encontrou dessa forma física. Certo? Pedro, o Tiago, o João, o André, eles o encontraram dessa maneira. Nós não. Então nós recebemos Cristo de uma outra forma. Nós recebemos Cristo pela fé. Nós ouvimos o testemunho de Cristo. Nós ouvimos falar de Cristo. Nós ouvimos os ensinamentos de Cristo. E aí, alguém perguntou, ou nós falamos para nós mesmos. Alguém perguntou, queres seguir Cristo? Depois de você ouvir uma bela mensagem, ou um ensinamento, ou a testificação de alguém, ou mesmo você sozinho lendo as Escrituras, ele disse, foi o meu caso, eu estava lendo as Escrituras e eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero para mim. Claro que eu já tinha ouvido os testemunhos dos meus pais e tudo mais, mas nenhum deles me convenceu. Eu namorava a irmã Gui e eu dizia para ela, eu não quero ser crente. Eu tinha trauma de crente, não gostava de crente. Meus pais eram crentes, mas eu não gostava da crença. Eu fui criado lá, menino, não podia isso, não podia aquilo, os outros meninos tudo soltavam pipa, eu não podia. Porque nós éramos crentes, eu dizia, e quando eu cresci, eu não quero ser crente. Falava para mim mesmo, saía resmungando na frente da minha mãe. Entendeu? Os outros iam jogar bola, e nós não podíamos jogar bola. Bola é do Pelé, o Pelé era do diabo na época. Não era do Santos. Entendeu? E de fato nunca aprendi a jogar bola. Era o pior do pior. Quando vinha educação física no colégio, era uma vergonha. E aí os outros guri ainda olhavam lá, 7, 8 anos, 9 anos. Os outros guri olhavam e diziam, ele é crente. Eu dizia, eu não sou seu miserável. Eu odiava ser crente. Não queria ser crente. Entendeu? Era ruim ser crente. E hoje eu estou com uma calça aqui apertando a canela, eu disse para Gui, não compra mais disso para mim. Entende? Mas na época a moda era a boca de sino. Vocês lembram? Tinha que tapar o pé todo. A nossa não podia, porque nós era crente. Olha a idiotice. Nós ia para a escola, o pé meu e do Ronaldo parecia o maior da escola. É claro, porque os outros cobriam o pé e o nosso aparecia o pé inteiro. Você entende? Hoje é moda.
E eu dizia, eu não vou ser crente. Eu não vou ser crente. E isso durou até os 15 anos de idade, porque quando fiz 15 anos de idade, eu olhei para o meu pai e disse, pai, eu não quero ser crente. Eu não gosto de ser crente. E ele, sabiamente, o meu pai naquele dia foi muito sábio. Ele disse, meu filho, não precisa ser crente. O pai fica com dó, porque nós temos uma doutrina e a gente sabe o caminho dos crentes. Era a visão deles, eles tinham essa expressão, esse tipo de expressão. Mas você não precisa ser. Então, você não é mais crente. E aí ele olhou para minha mãe, ele tinha um jeito bem firme, o irmão conheceu muito bem meu pai. E ele olhou para minha mãe e disse, Marlene, ele não quer ser crente, ele não tem que ir na igreja a partir de hoje. E eu fiquei livre. No começo, olhei para a porta da gaiola que estava aberta e dava um medo. O medo era tão grande. O que eu ouvi, eu não vou repetir para vocês, não quero que as crianças aqui ouçam as coisas que eu ouvia na igreja. Eu estava cheio de traumas e de medo. Quando anoitecia, eu tinha um dia nublado, eu achava que era a vinda de Jesus. E eu disse, puxa, e se essa coisa está certa e eu estou errado? E vivia com medo o tempo todo. Ok? Então eu não queria ser crente, não foi. Então o testemunho dos meus pais, apesar deles serem pessoas muito corretas, honestas, fiéis, dedicadas a Deus, mas a doutrina que eles carregavam não me convenceu para ter fé em Deus. Eu não queria aquilo para mim. E aí fui crescendo, né? E eu só fui ter um encontro com Deus depois de casado. Que não demorou muito, não. Porque a gente casou bem novo. A Gui me enganou e me roubou. Foi ela que me roubou, tá? E aí, nós fomos viver a nossa vida. E um dia eu tive, não sei pelas quantas lá, tive um desejo de ter uma Bíblia. E eu pedi uma Bíblia. E a minha mãe, ao invés de ficar toda alegre, ela ficou apavorada. No que tu te metesse? Qual o problema que tu tens? O cara que não queria saber de crente agora pede uma Bíblia. A mãe que orava para Jesus salvar agora ficou igual a menina que estava na casa que oravam para soltar o Pedro. Quando Pedro está solto, ele diz que a menina está doida. Mas ela me deu uma Bíblia. Eu fui para casa e eu comecei a ler os evangelhos. E ao ler os evangelhos, eu fui tocado pela proposta de vida de Jesus. Aquele personagem chamado Jesus me fascinou. Mexeu comigo. E eu disse, isso aqui eu quero. E aquilo era tudo diferente da igreja. Não tinha nada a ver com a igreja. O Jesus dos evangelhos é maravilhoso. Hoje eu entendo o porquê da diferença e por que eu fui tocado. O irmão Paulo explica aqui no versículo 9. O irmão Paulo diz, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda, sem exceção, toda a plenitude da divindade. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Em Jesus, num corpo de carne, tudo que dá para conhecer de Deus, tudo que se pode saber de Deus, tudo que Deus é, habitou naquele homem chamado Jesus. A plenitude da divindade, toda a glória, todo o amor, toda a misericórdia, toda a justiça, toda a bondade, toda a graça, tudo de bom que você puder mencionar, habitou em Jesus. Estava ali.
isso que João, o apóstolo, que traz para nós o seu evangelho, diz, olha, a nossa mão, nossa quem? Minha, do Pedro, do Tiago, do João, era deles. As nossas mãos tocaram a palavra da vida, a palavra que era um verbo ecoado, que transportava-se pela boca dos profetas, que transportou-se pela boca dos mensageiros, dos patriarcas, dos legisladores, toda aquela palavra. Ele disse, agora nós não só ouvimos a palavra, nós vimos a sua glória e as nossas mãos tocaram nessa palavra. O verbo se fez carne. Oh, que coisa grande! Ele disse, agora nós temos um exemplo, um protótipo. Não é só o que ouvimos, não é só o que nos falaram, é o que nós vimos e é o que nós mesmo tocamos. O tato nosso tocou na palavra da vida. Como assim, João? Não, porque ele é a plenitude da divindade. Ele é o que Deus é. Ele é parecido com Deus. Ele é a imagem e a semelhança que Adão tinha e perdeu. Ele é a recuperação do que se perdeu. E é exatamente isso que ele veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tinha se perdido a glória, ele recupera a glória. Tinha se perdido a obediência, ele vem e obedece. Tinha se perdido a graça, ele agracia todo mundo que está em volta dele. Tinha se perdido o poder, ele traz o poder de volta. Ele é a plenitude da divindade. Oh, que coisa extraordinária, que coisa grande. Às vezes nós lemos e não entendemos. O Paulo conseguiu compreender e o Santo Espírito do Cristo, do Divino, nos faz compreender nessa noite. Ele é tudo o que precisamos saber de Deus. Eu queria ver Deus. Conheces a história de Jesus? É a história de Deus. Eu queria saber como é que vai ser estar diante de Deus. Leia a história de todos que contactaram Jesus, estiveram perto dele, e você vai saber como é que é estar diante de Deus. Eu queria saber como agir lá em casa, por isso, por aquilo. Olha para Jesus e sua história. Pega os evangelhos, devora os evangelhos, e é legal os evangelhos, porque o evangelho é simples. Expliquei para vocês semana passada, não há complexidade no evangelho. O evangelho é tão simples que pode ser ensinado para uma criança de 3, 4 anos de idade. Se alguém tem a capacidade de dizer o que é 1 mais 1, então tem capacidade de aprender o evangelho. A plenitude da divindade, essa complexidade, esse infinito, essa magnitude, essa grandeza incalculável, essa altura e profundidade, largura, as dimensões nos quadrantes, que não se pode avaliar, não se consegue alcançar, que não dá para entender, conseguiu se esvaziar, simplificar e se apresentar numa figura humana. A plenitude em um humano. Oh, glória! E eles, aqui está a plenitude da divindade. Deus é assim.
Deus é dessa maneira. Você não precisa cavar mais, você não precisa mergulhar mais, você não precisa voar mais, você não precisa ir mais em lugar nenhum, você não precisa vasculhar nenhuma outra ciência, você não precisa dar ouvidos a nenhuma outra filosofia, e isso está aqui colocado pelo Paulo. No versículo 7, 8. O Paulo diz: e como vocês sabem, a maneira que vocês creram em Cristo pela fé, e vocês receberam perdão dos vossos pecados pela fé, e se encheram do Espírito de Cristo pela fé, agora cuidem para que ninguém vos faça presa sua com filosofias e vãs sutilezas, querendo vos afastar conforme a tradição humana, ou a glória humana, ou através do mestrado humano, vos afastar da simplicidade do Evangelho que em plenitude se apresenta na pessoa de Jesus Cristo. Porque, irmãos, há um problema. Como você vai se alimentando do Evangelho, aprendendo o Evangelho, a vida fica tão boa, tão maravilhosa, tão tranquila, a vida fica tão pacificada, a vida fica dentro de um conforto tão grande, que alguém dentro desse conforto pode se tornar inconformado. E estando inconformado com a revelação de Deus que há em Cristo, alguns vão buscar complexidades filosóficas, ou complexidades teóricas, ou complexidades tradicionais, ou de tradições humanas. Começam a inventar coisas que são desnecessárias, que ao invés de descansar a alma, tornam a alma cansada. Ao invés de ser agradecido e dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa, eu sou um amigo de Jesus, eu sei tudo de Deus porque eu conheço Jesus, tudo que diz respeito à divindade, eu estou inteirado, não me falta conhecimento, porque eu estou arraigado e confirmado na fé em Cristo. Eu não preciso ler mais um livro para consolação ou conforto da minha alma, pois em Cristo eu tenho todas as consolações de Deus. Eu não preciso inventar mais nada, eu não tenho que pagar preço nenhum, e isso assusta uma grande maioria. Como é que é, irmão Adilson? Eu não tenho que pagar preço? Não, meu filho, em Cristo manifestou-se a plenitude da graça divina. Perdão, misericórdia, bondade, oh, glória a Deus. E eu não tenho que inventar mais nada, mas alguns ficam em seu conforto, em sua vida pacificada, em seu coração apaziguado, ficam procurando coisa. Pois é, tem tanta paz aqui, né? A gente tinha que ter um inimigo para guerrear. Tem gente que não consegue dormir sem um diabinho. Tem que ter. Eu estou, irmão Adilson, olha, como é que vai, irmão? Como é que vai, irmã? Irmão Adilson, eu estou cheio de paz. Estou vendo se eu arrumo uma tribulação aí para a semana que vem. Não consegue ficar sossegado. Não consegue.
Entendeu? Mas o que o irmão Paulo está aconselhando nós é que nós temos que ter a perspectiva da nossa fé e saber como recebemos Cristo. Bom, eu recebi Cristo pela fé nos evangelhos, que evoluiu, e que me levou para além dos evangelhos. Como assim, irmão Deus? Para a intimidade no meu coração com o Senhor. Primeiro eu conheci a sua história e eu criei nela. Segundo, ao crer na história de Jesus, eu quis viver a vida com Jesus. Pela fé. Pela fé comecei devagarinho, como aprendiz na escola. Comecei a somar uma palavra de Jesus com o resultado. E deu certo. Puxa, esse negócio aqui dá certo. E aí depois outro mandamento de Jesus e a promessa do cumprimento daquele mandamento. E deu certo. E foi dando certo, e foi se harmonizando as coisas. E tudo foi se organizando no entorno de mim. E como os planetas, ou o planeta Terra em volta do Sol, e todo o sistema solar em funcionamento, em medidas certas, numa ordem magnificamente estabelecida pelo Criador, fazem os seus cursos cíclicos orbitais. A minha vida começou a orbitar no entorno de Jesus. Oh, bendito dia em que eu criei no meu mestre. Maravilha! Organizou-se a minha casa, a minha família, organizou-se no entorno a minha relação com o Pai Celeste, organizou-se as minhas amizades, a minha vida no todo, tudo foi se harmonizando, porque é isso que acontece com quem vive com Deus. Agora eu não preciso inventar nada, e é o meu último dos aprendizados. A medida mais longa da experiência com Cristo. Quando eu falo assim, eu lembro do profeta Ezequiel, que ia com águas pelos artelhos, ou o tornozelo, e Deus media outra medida, e quando ele foi até lá, davam águas aos joelhos. E quando chegou águas aos joelhos, Deus mediu outra medida, e ele foi com água pela cintura, até que se formou um rio, que ele não podia mais caminhar, mas tinha que nadar e mergulhar no rio de Deus. Medidas de aprofundamentos na fé. E na última medida por Deus para mim, tenho descoberto que eu não devo inventar, que eu não devo copiar, que eu não devo deixar o que eu vou chamar carinhosamente de bom e velho evangelho. Bom e velho evangelho, não velho de envelhecido que está para se acabar, mas velho evangelho da amizade antiga, dos primórdios, da verdade estabelecida há quase 2000 anos atrás, que tem como testemunho a história de séculos, que vem funcionando e dando certo. Abençoado o homem, a mulher, o jovem, a criança que crê no Evangelho de Jesus, que coloca como prática para a sua vida. É extraordinário. Então, amados, como diz o irmão Paulo, sabendo que foi pela fé que nos aproximamos de Jesus, e sabendo que em Jesus habitou corporalmente, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade, estejamos nós arraigados, enraizados e edificados, versículo 7, edificados nele, confirmados na fé. Nós só podemos dizer que somos crístico, que na verdade eu estou usando essa palavra para nos identificar do chamado cristão, porque a palavra era, nós somos de verdade cristão. Crístico é cristão. Mas como hoje todo mundo é cristão, o cara é cheio de mentira, é cristão. Entende? Cheio de adultérios, é cristão. O cara é um avarente, é cristão. O cara cheio de confusão e é cristão. Lembro-me da palavra de um juiz para um advogado, quando apresentou o seu cliente e disse que o cliente era um cristão. O juiz balançou a cabeça e disse: não me fala isso, até o Escadinha é cristão. Você sabe quem é o Escadinha? O Marcola é cristão. Fernandinho Beiramar é cristão. Aquele sujeito que derruba todo mundo lá na favela, o pastor Marcos, que esteve preso por estupro. A irmã disse: mas era uma falácia. Eu conheci alguém do convívio dele, que tive que ajudar para sair de lá. Entendeu? Deu um mau testemunho incrível. Amigo da bandidagem e um coletor de dinheiro de pobre. Ele é cristão. Por isso eu estou tratando aqui da palavra crística, para identificar, porque cristão hoje virou pejorativo. Qualquer um é. E eu estou identificando os autênticos como crístico. Alguém no espírito, na unção do divino, querendo viver uma vida correta, justa, cheia de fé, em um mundo tenebroso, em um mundo cheio de malignidade, de maldade, de violência, de mentiras. O sujeito que de verdade colocou fé em Jesus, ele é crístico, e ele está arraigado, enraizado, pode vir vento que não vai derrubar ele, e edificado, construído sobre um fundamento, aquele dos evangelhos, sobre a palavra de Deus, edificado sobre a rocha. Pode cair chuva, soprar ventos e correr rios, e bater com ímpeto sobre esta casa, aquela casa, que ela não cairá, porque está na rocha. Então Paulo diz: assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Peraí. A fé me conecta a Jesus, a minha confiança, a minha coragem, e o que mais? E a minha fidelidade me deixam firmes em Jesus, como uma árvore enraizada e como um edifício cuja estrutura é formada sobre uma base sólida como a rocha. E assim sendo, tanto quanto a árvore vou crescendo, como o edifício vou sendo erguido e sendo ensinado a crescer em ações de graças. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Eu sou cristão, mas é só reclamação, só luta.
É campanha para isso, campanha para aquilo, aí tu vai escutar, campanha para quê mesmo? Não, campanha para o meu marido mudar, campanha para minha mulher morrer, campanha para o carro novo, campanha para a sogra, né? Deus o livre, campanha para isso, campanha para aquilo, entendeu? O que não tem e o que não se vê é ações de graças. O que revela um coração enfraquecido em fé. Porque quem é o homem agradecido? Quem é o ser humano que vive dizendo obrigado, Senhor? Graças a Deus. Oh, que maravilha, que vida boa, que vida extraordinária. Tem algum desses atribulados que ainda prega que eu creio que não tem luta, não é crente. Quem não é crente é ele. Entendeu? Ora, eu não preciso ter luta para identificar a minha crença. Não, principalmente para identificar a minha fé. A minha fé se estabelece pela minha gratidão. Ela se revela na minha gratidão. Está todo mundo apavorado. Todos estão, o mundo está tenebroso. Entende? As pessoas estão em polvorosa. E aí passa o crístico, a mulher crística, o homem crístico, a menina crística, o adolescente crístico. Passa e todo mundo apavorado, ele exala o bom cheiro de Cristo em aromas de gratidão. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Como Tu és maravilhoso. Se o sujeito consegue escutar a alma dele, os que estão no lado, se conseguisse captar o que vai lá dentro, esse exalar de aromas, de florescimento de esperança, de confiança, de energia e coragem que está dentro do coração desse indivíduo, como o coração de Davi diante dos soldados filisteus. Um coração que se fixa em Deus e que não dá ouvidos à voz do gigante, que não se espanta diante do rugido do leão, mas que vai olhando a vida, vendo a vida através da lente Jesus, identificando o divino em toda a pulsação da vida, em todos os seus caminhos. Oh, aleluia! Em casa ele anda na sua casa, ela anda na sua casa e agradece a Deus pela sua presença no lar. No trabalho, pisa a planta dos pés no portão, no pátio, na entrada da porta da empresa e louva a Deus. Bendito seja o Senhor, que abençoa todo lugar onde eu estou. Bendito és Tu, Senhor, Criador dos céus e da terra, que ordenastes que a bênção esteja comigo, e elas vêm e me alcançam, mesmo quando eu não percebo, como chuva, temporã cai sobre a minha cabeça, como o orvalho desce as Tuas dádivas sobre a minha alma. O meu coração ferve com palavras boas, Senhor. Eu sou agradecido pela Tua presença, sou agradecido porque Tu estás comigo, não temerei. Vocês acham que isso brota de como? É de uma alma agradecida, de um coração fortalecido pela fé em Deus. Era assim Jesus. Era assim Jesus. Diante do sepulcro de Lázaro, a primeira vez que Jesus vai orar publicamente. Até então ele não ora publicamente, ele sempre se retira e ora lá sozinho. Mas diante do sepulcro de Lázaro ele vai fazer uma oração, e aí você olha a oração dele.
graças te dou, Pai. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou falando contigo aqui em voz alta, para que esses sejam edificados. A oração feita em voz alta é para edificar aquele que ainda não sabe orar. Porque para Deus eu não preciso nem falar. Ele conhece os meus desejos, as minhas intenções. Ele conhece o que nós carregamos no coração. E quantas vezes o que sai pela boca não é o que está dentro do coração. E a gente pensa que vai ser atendido. Eu já vi gente orando no lado do outro e ele orava pregando para o outro. A oração dele era pregar para o outro. Já pregaram na minha orelha lá um tempão. No fim eu tive que me levantar e ir embora, porque não dava para orar. Não dava para orar. O cara ficava orando para mim. Né? Teve um que ajoelhou-se, contou toda a vida dele, ajoelhado no lado meu ali, e dizia assim: Deus usa o irmão Adilson para profetizar para mim. Teve uma hora que eu parei. Eu conto essas coisas, parece piada, não parece? Eu tive que parar de orar. Chamei ele e disse: Ei, para com isso. Mesmo que Deus mande eu falar alguma coisa para ti, eu não falo mais. Não falo. Vai exercer influência sobre mim. E nessa lida, multidões caíram. Ei, Jesus é o exemplo. Tudo que você vê por aí e você não encontrar no Evangelho, rejeita. Tudo que te disserem e você não encontrar no Evangelho, despreza. Ai, meu Deus, mas tem coisa que está lá nos profetas. Jesus de alguma forma tocou nesse assunto, se é relevante para nós. Porque tem coisas no profeta que não é para nós mesmo. Tem coisas nos profetas que só diz respeito a Israel. Não é para nós. Tem coisas nos salmos que não tem nada a ver conosco. Nada. Entendeu? Para nós foi dado aos apóstolos uma ordem, que eles saíssem pelo mundo e fizessem discípulos que guardassem as palavras de Jesus. Essa foi a ordem dada aos apóstolos. Ide e anunciai o Evangelho. Pregue Evangelho. Na sequência, o outro evangelista diz que Jesus ainda insiste: ide e ensinai as nações a guardar o que eu vos tenho mandado. O que Jesus tinha mandado. E o irmão Paulo, que aprendeu muito de Jesus, recebe inspiração e escreve aos cristãos de Colossos, que tinham entre eles alguns judaizantes que queriam mudar a cabeça deles, para eles ir além do que Cristo tinha falado, dizendo: olha, vocês têm que seguir o Evangelho de Jesus, está certo, vocês precisam mesmo de Jesus, mas vocês têm que seguir a tradição tal, têm que guardar o dia tal, têm que cuidar do dia X. E aí o Paulo se vê na obrigação de orientar os irmãos de Colossos e dizer: ó, nada disso. Fique com Jesus, sigam Jesus, aprendam de Jesus, se arraiguem em Jesus, edifiquem-se em Jesus e cresçam em gratidão. Cresçam em gratidão. Cuidem, não deixa ninguém prender os sentidos de vocês e fazer vocês seguir filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições de homens que querem guardar isso, guardar aquilo, que inventa uma coisa aqui, inventa outra coisa lá. Não, é só ser amigo de Jesus. Amém?
Agora cuide, porque enquanto somos amigos de Jesus, vai aparecer um monte de coisa para nós fazer junto. Entendeu? De vez em quando, irmão Adilson, que tal o irmão inventar um cursinho de casais? Eu digo, que curso? Me apresenta. Um curso para casais, umzinho só. Não importa se é do espiritismo, da batista, da presbiteriana, da assembleia, da católica. Um cursinho de casal, umzinho só. Que me apresente alguma coisa melhor do que o evangelho. E eu saio ensinando ele pelo Brasil inteiro. Eu vejo professores de curso de casais se separando. Irmão Adilson, tu não acha que nós tínhamos que ter uma apostila assim, e aí nós fazíamos um estudo bíblico sobre como os pais criarem os filhos? Eu digo, eu já tenho. Como, irmão Adilson, onde está? Os 4 evangelhos. Pai aprende a criar filho pelos 4 evangelhos. Marido aprende a ser maravilhoso para a esposa, seguindo os 4 evangelhos. Esposa consegue ser fenomenal, mulher maravilha. Seguindo os 4 evangelhos. Faça o que está no evangelho, que você não vai precisar mais de curso nenhum. Irmão Adilson, mas eu aprendi nos grupos G12 que às vezes a gente tem que fazer uma regressão e começar um processo de restauração lá na 3ª e 4ª geração. Meu filho, tu não nasceu de novo? Sim ou não? Quem nasceu de novo não tem 3ª e 4ª geração, é uma nova criatura. Essa nova criatura não tem passado. A nova criação anulou a antiga criatura. Se tem que fazer regressão, então não nasceu de novo ainda. E eu vos digo, pela palavra de Jesus, se não nasceu de novo, não verá o reino dos céus. Pode regredir em 1000 gerações. Pode ir lá. Só vai se afundar mais. Agora, se nasceu de novo, tudo se fez novo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de vida que há em Cristo. Oh, meu Deus! Nova criação, nova vida, nova etapa, novo estágio. O passado já não importa mais. Lembro-me do testemunho de um cangaceiro que encontrou na igreja a viúva de um homem que ele tinha matado. E aí ele entra na igreja e quando vê a mulher, ele chora. Ele agora convertido, nascido de novo, uma nova criatura, aproxima-se da mulher e pergunta se pode abraçá-la. Ela, assustada, olha e diz, mas o senhor não é o fulano de tal? Ele disse, não, esse não é mais eu. Esse eu aí acabou-se. Como assim? É que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Martinho Lutero escreveu também umas histórias, e uma das histórias atribuída a ele, atribuída porque eu não tenho convicção, certeza, mas a história é bonita. Diz que em um de seus escritos, na alegoria de Satanás, apareceu Satanás para ele. Ele disse, Martinho Lutero, tu diz que é um homem santo e aqui está todos os teus pecados. Aí ele leu. Quando chegou lá embaixo, ele disse, esse aqui não é eu não.
não é eu. Aí naquela alegoria dos tolos, diz que o Satanás subiu lá em cima. Olha que coisa doida, nessa teologia, nós já seguimos essa teologia, não foi? Agora a gente dá risada dela. Aí diz que é uma boa historinha, né? Diz que o Satanás foi lá em cima. Aí quando chegou lá, disse: Senhor, eu vim aqui, porque tem gente que acha que Satanás faz isso, né? Deus não tem o que fazer mesmo, né? Para atender Satanás lá na porta dele. Entende? Ó, Senhor, eu vim aqui falar do Martinho Lutero, olha a lista. O Senhor leu tudo aquilo, amassou, jogou fora, disse: vai-te, Satanás. Não conheço nenhum Martinho Lutero. Não, aquele que mora lá, assim, assim, assim. Ele disse: não conheço. E o Satanás saiu indignado. O Satanás saiu endemoniado. Entendeu? Ele disse: mas como é que pode? Deus agora perdeu a onisciência. Não sabe que lá tem um homem chamado Martinho Lutero que mora lá e tal. E aí, até que um parceiro do Satanás disse para ele assim: não, tu não estás entendendo. É que quando eles fazem pacto com Deus, através de Cristo, eles se tornam nova criatura e eles têm um novo nome escrito nos céus. Então não tem mais acusação, não tem quem acusar. E aí tem pastor aqui na terra que parece o Satanás, que fica querendo fazer regressão na vida dos caras. Entendeu? E cavar pecado na vida do cara. Vai lá, volta aí, ó, volta 30 anos, vai lá no ventre da tua mãe. Ah, Jesus, me ajuda. Eu tenho muita fé, mas desse tamanho não dá. Você entendeu? Não, isso foi quando a tua mãe te amaldiçoou quando tu estava no ventre. E aí o cara se encolhe todo, fica lá encolhidinho como se fosse um feto, em cima do divã do psicólogo, do psiquiatra e do psico não sei o quê. Psicodoido, boa. Entendeu? Ei, lá em Israel começou uma bobajada assim. E Deus levantou um profeta e disse assim: o meu povo cometeu duas maldades. Deixaram a mim fonte das águas vivas, primeira maldade, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas, a segunda maldade. Duas maldades. Primeiro, deixar o Senhor, como eu disse, deixar o bom e velho evangelho. E a segunda maldade, cavar cisterna rota que não retém água. Ou seja, inventam tudo quanto é coisa e querem empurrar isso para as pessoas. Meu filho, minha filha, prega evangelho, anuncia evangelho, lê evangelho, ouve evangelho, alimente-se do evangelho, viva o evangelho, mergulhe no evangelho, faça do evangelho a tua vida. E tu vais ver a glória de Deus em todos os teus dias. Põe evangelho aí. Ah, irmão Adilson, eu estou com uma parente que está com problema assim e assim. Dá evangelho para ela. Eu estou falando evangelho mesmo, é Jesus. Dá Jesus, é a plenitude da divindade, meu irmão. Dá evangelho. Ah, irmão Adilson, mas tem um lá que, olha, está endemoniado, dá Jesus para ele. Eu tenho outro, irmão Adilson, que está assim, ó, tá uma confusão lá, dá Jesus. Serve Jesus. O pão da vida, o maná celestial. Que Deus te faça entender cada dia mais isso. E à medida que tu te alimenta do evangelho, gratidão borbulha no teu coração, dia após dia. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a viver o evangelho. Qualquer outra coisa, tem coisa que é bonita, tá? Tem coisa que é bonita. Tem uns camaradas que para ganhar a gente, eles vêm com umas coisas bonitas, dão uns nomes bonitos, umas terapias bonitas. Entendeu? É terapia de tudo quanto é tipo, do amor, do pezinho, da mãozinha, do dedinho,
Tem terapia de tudo, entende? Tem coisa por aí que... E eu não sei como é que as pessoas deixam o Evangelho para acreditar nessas coisas. Meu Deus do céu, o Evangelho dá certo. O Evangelho dá certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Só o Evangelho, irmão, só o Evangelho, nada mais, nada mais. Está tudo certo. Que Deus nos ajude a entender essa verdade e a absorver esse Evangelho de todo o nosso coração, para que sejamos felizes. Queiram estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.